voltamos com mais um vídeo. Sim, galera, voltamos com mais um vídeo. E dessa vez vamos falar de Pick and Blue Do It. Sim, eu gosto de dar uma ênfase aí no Do It. Pelo menos eu acho que fica legal. Não sei, será? Bora pro vídeo! É isso mesmo, galera. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a arte do jogo. No último vídeo aí que eu falei sobre Pick and Blue, eu trouxe ali a história, né, o GDD do jogo e tudo mais. Como vocês podem ver aqui, eu ainda deixei ele aqui pra gente abordar alguns elementos, né? E aqui eu trouxe a criação do personagem. Assim, eu vou deixar bem claro, tá? E eu quero que isso fique claro mesmo. Eu não sou um ilustrador, assim, profissional. Eu não sou um artista 2D profissional. Eu quebro o meu galho. Eu tenho uma ideia, eu desenvolvo essa ideia e faço. Ah, a proporção que você está usando está errada. Não, eu não estou tão preocupado com a proporção que eu estou usando ali. Eu estou fazendo e construindo o meu portfólio. Se é a forma correta de fazer, se é a forma errada de fazer, eu vou ser bem sincero, não sei. Eu não estou me apegando tanto nisso. Eu acho que assim, o contexto a gente tem que tentar fazer as coisas, não depender apenas de um asset pago ou asset gratuito ou qualquer coisa do tipo. Aqui eu estou arriscando e é isso aí, né? Então aqui eu tenho o meu personagem, o Blue. Aqui eu faço uma pequena rodazinha com as cores dele. Aqui eu faço a sombra dele. Aqui só as linhas, né? Como são as linhas dele. E aqui eu deixei a linha assim mesmo. Por quê? Porque no fundo ele é assim, entendeu? Então eu fiz um rascunho no papel e depois eu passei pro computador e ficou desse jeito e eu gostei. Aí aqui eu tenho ele de frente, ele para um lado, ele de costa, ele para o outro lado. E aí aqui eu falo um pouco sobre o personagem, né? Sobre a raça dele e tal. Aí faço a versãozinha em inglês aqui. Também não sei se está tudo certo em inglês não, mas é isso aí. Aqui eu tenho a versão do Pink, mais ou menos a mesma proposta. Com o mesmo contexto, e aí aqui eu falo um pouco da questão da raça e da questão de como que eles foram criados, né, que foi no laboratório e tudo mais. E aqui eu tenho algumas outras variações, a minha logo, né, a raça deles, e a raça deles possui apenas essas cores, o verde, o amarelo, o vermelho e o laranja. E eles, como eu deixei claro, são ali meio que uma raça especial que ela foi criada geneticamente. Então, por isso eu trago esse contexto aqui. Aí, indo aqui para a tela do jogo, meio que eu criei aqui o contexto de um laboratório, né? Então, aqui, ó, aqui eu tenho um asset com a ideia, né? E aí eu transformei essa aqui nessas coisas aqui, fazendo um comparativo, desenhando por cima e por aí vai, digamos assim. Fiz a logo, disposição, coloquei os elementos, coloquei algumas coisas, aqui a proporção deles, aqui ó, eu estava criando algumas coisas sobre os elementos que eu vou fazer tipo para coleta, né? Então basicamente é isso. Aqui eu fiz a variação de cores, aqui eu fiz mais ou menos como se fosse a representação da tela com o menuzinho inicial para o celular. Aqui eu fiz uma variação do botão. Aqui tem uma mão, mas desconsidere essa mão. Aqui eu fiz uma outra tela que seria mais ou menos a tela de seleção de fase, né? Podemos dizer assim, onde a gente tem as estrelinhas, tem os itens aqui, aí cada um poderia ser uma fase. Não sei se eu vou usar essa abordagem ainda. Aqui eu fiz mais uma variação da tela, como que ficaria a tela de fase. Vou confessar para vocês, não achei muito legal, mas tá aqui, né? Aqui eu peguei, lembrei porque tem essa mão aqui. Isso aqui é do outro projeto meu. Aí eu peguei essa mão, transformei ela nesse jeito aqui, para poder dar a exemplificação de que se você clicar de um lado e clicar do outro, o personagem vai girar de acordo com aquele lado. Aqui eu fiz uma variação do personagem com duas cores para poder criar o ícone dele. Eu até criei o ícone, deixa eu ver se está aqui, deixa eu ver se
aqui estes itens. Que está aqui. Não. Então aqui, ó, eu já criei as telas que vão pro banner. Então eu criei o ícone, aqui a tela de seleção, a outra tela, tá vendo? Dentro do celular, então eu já criei aqui. Porque eu já tinha essa base, então eu preciso ir criando as imagens quando solta as partículas, né? Então isso aqui eu já estou montando como que talvez eu vou colocar na loja de aplicativo. Então basicamente eu já vou construindo as imagens tendo esses elementos. Detalhe extremamente importante. Você tem que fazer a arte antes de fazer a mecânica? Não. Você tem que fazer a arte, você tem que fazer a mecânica antes de fazer a arte? Não. Você faz da forma que você se sentir mais confortável. Eu já tentei diversas vezes trabalhar com a proposta de fazer o protótipo primeiro, para ver se validar a ideia e depois criar o jogo, e não foi muito bem. Tipo, a minha cabeça não funcionou muito bem. Normalmente essa ideia de fazer um protótipo vem quando eu pego um projeto com outras pessoas. E aí a gente faz um protótipo, valida, melhora e depois traz a imagem, a arte em si, que vai tomar ali o lugar. Então, assim, não significa que o que eu fiz aqui é a melhor forma de se fazer, ou que o que eu não fiz deveria ter sido feito. Não, a questão é, você, quando estiver criando alguma coisa, seja uma arte, seja programação, seja o que for, você tem que fazer da forma que você se sentir mais confortável, da forma que você conseguir realmente criar. E eu gosto de trabalhar assim. Muitas vezes eu estou fazendo isso aqui do Pick and Blue e de repente eu estou fazendo uma arte de um outro jogo que não é o Pick and Blue. Por quê? Porque eu tive uma ideia que eu consegui fazer um efeito ali que, se eu fizesse no outro projeto, iria se aplicar perfeitamente. Então, assim, é uma coisa minha, né? Eu estou sempre tentando melhorar a forma de conduzir essa questão de criação e tudo mais, mas é aquele negócio, nem sempre a gente vai conseguir controlar algum impulso de criar uma nova ideia, né? Ou desenvolver a tentativa de criar um novo GTA. Mas é assim, pelo menos é do jeito que eu funciono, do jeito que eu acho assim que eu consigo desenvolver as minhas ideias, a minha proposta, né? E aí esse foi o resultado. A gente cria uma arte que aqui eu ainda não subi lá pro Behance, que eu não fiz muita coisa, e por aí vai. Aqui ó, tem o meu Behancezinho, se você não... Vai lá, dá uma moral, dá uns likes lá, ó. Esse aqui é o Flyship, vendo? Dá uma moral lá, ó. E assim, uma coisa que eu deixo claro para vocês, sempre que vocês fizerem algo, portfólio, seja GitHub com código, seja com arte, o Artisan com 3D e o 2D, não importa. Um site, pessoal, deixe sempre seu portfólio em atividade. Por quê? Se você estiver procurando algo na área de jogos, eles vão querer olhar isso, portfólio. Eles não querem saber se você começou a desenvolver jogo tem uma semana ou um ano. Eles querem saber se você consegue desenvolver o jogo. E a única forma que eles vão validar isso é com o seu portfólio. Então, assim, se você está querendo aplicar para uma vaga de 2D, treina criar personagens, criar cenários, fazer algo perfeito que conte uma história, uma imagem, um texto, a forma de apresentar isso também conta muito. Um exemplo aqui, ó, a gente vinha aqui no Plane Bird, ó, olha como é que eu fiz. Beleza. Só isso. Beleza. Ficou legal. E tem um trailerzinho também. Tipo, pode ter ficado legal, mas olha essa roupagem aqui, diferente. Aqui o nome do jogo, aqui a logo do jogo, aqui um contexto da história do jogo, aqui o personagem principal em outras poses, aqui os inimigos, todos os inimigos, o cenário, né? Aí se a gente vem aqui, esse aqui é só do personagem. Aqui já tem o personagem, o Barry, o contexto dele, o que eu fiz para ele. Mais ou menos da mesma forma que eu tinha feito no Pick and Blue, tá vendo? A geometria, a sombra, o personagem de frente, de lado, de costa.
aqui as cores, aqui algumas expressões faciais. Então, assim, é importante que você crie o seu portfólio sempre que for possível. Então, qualquer ideia que você rascunhar, portfólio. Assim, tente pegar algo que fique bacana, que mostre ali o seu conhecimento, a sua metodologia, né? Porque às vezes você também pega e faz um círculo e quer colocar no portfólio. Olha que círculo perfeito. Não tem problema, mas o contexto é você se autoavaliar. Eu me autoavalio que eu não tenho a manha para fazer arte. E aí eu não gosto tanto assim da arte quando eu finalizo. Mas várias pessoas falam que fica legal e tudo mais. Então, assim, eu tenho um senso crítico de mim mesmo que talvez seja exagerado. Mas, assim, olhando assim, talvez o resultado até que não ficou mal, saca? Ficou até um resultado bacana. Mas, é aquele negócio. Eu não fico tão satisfeito quanto eu gostaria. Então, muitas vezes eu acabo fazendo coisas que eu não preciso fazer. Mas isso aí fica para uma outra conversa, para um outro bate-papo. Ficamos por aqui, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele like, compartilhe o vídeo com os amigos. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!